Olá, bem-vindo, bem-vinda à Luterana Floripa. Eu sou o Jandir Carlos Radatz, estou realizando meu período prático de habilitação ao ministério aqui na comunidade e é uma alegria poder me achegar também na tua casa nesse momento onde tu também reservaste esse tempo para reflexão, para estudo, para oração, para meditar na palavra de Deus. Nós realizamos esse culto em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te acolho com a palavra bíblica de Efésios, no capítulo 1, o versículo 17, que diz assim: O Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Convido para um momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos na Tua presença agradecidas por Teu amor, que é infinito. Obrigado porque Tu cuidas de nós e porque em Cristo Tu vieste nos revelar o Teu querer. Nele Tu vieste nos salvar, nos resgatar para uma vida em unidade e verdade em Ti. Contudo, nem sempre temos nos mantido fiéis ao Teu querer. Nos deixamos nos levar inúmeras vezes pela nossa correria do dia a dia e tantas distrações. Nos afastamos de Ti, mas nos colocamos na Tua presença, pedindo perdão e auxílio nessa nossa caminhada. Confiamos e entregamos em Tuas mãos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós somos acolhidas por Deus. Quando confessamos os nossos pecados, as nossas falhas, Ele também nos acolhe, nos perdoa e nos dá a novidade de vida, unidas a Ele. Amém. Graça e paz da parte de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco. Amém. Gente querida, no decorrer deste mês, a série que estamos estudando tem como tema o Comprometidos com a Comunhão. Estamos meditando sobre o surgimento da igreja, que, muito além de um templo, é composta por pedras vivas. Tanto aqui, quando nos reunimos em um mesmo lugar, como cada qual em família e pequenos grupos ou espaços. Tudo isso é igreja, faz parte do todo. Paulo chama a igreja de corpo de Cristo. E todos e todas nós, do nosso jeito, com as nossas diferenças e semelhanças, compomos este corpo e somos pessoas importantes. Corpo que é invisível, mas que tem expressões visíveis nesse mundo, se revelando mediante a forma com a qual nós somos chamados e chamadas para viver em humildade, em amor, tudo isso baseado em Jesus Cristo. Hoje nós nos ocuparemos com algumas exposições de como era a vida diária das primeiras pessoas cristãs,
Diariamente, eles viviam em uma espécie de liturgia e intencionalmente perseveravam nessa fé na qual foram iniciados. Identificaremos alguns elementos que também nós somos chamados a observar diariamente, fazendo com que aquilo que buscamos incessantemente em Deus, por meio da comunidade, seja vivido muito além dos muros e paredes deste templo. Vejamos como isso acontecia. Atos 2, 42 a 47 nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Tente imaginar a cena. Pessoas estão reunidas no mesmo local, em torno de uma mesa. Vale lembrar que essas mesas naquele tempo eram baixas, as pessoas precisavam sentar-se no chão para se acomodarem. Sobre a mesa nós vemos alguns alimentos, pães, peixes. O que mais não pode faltar? O que mais elas partilham além do alimento para o corpo? Partilhavam pão, orações, ensinamentos e vivências. Tudo isso era sinal do que criam e de que tinham muito em comum. É importante destacar que naquela época não havia separação entre a refeição comum, que saciava a fome, e a celebração da ceia do Senhor. Ambas aconteciam no mesmo espaço. Essa prática, porém, acabou gerando alguns problemas, como se vê mais adiante na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo 17 em diante. Paulo repreende a comunidade por não discernir corretamente o que significa a ceia. Ele observa que, ao se reunirem, alguns comiam e bebiam em excesso, enquanto outros, que chegavam depois, nada encontravam. Por isso ele afirma: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Essa era uma advertência quanto aos excessos praticados por alguns. O texto que nós estamos analisando também descreve que as pessoas tinham propriedades e bens e partilhavam entre elas à medida que alguém necessitava. E destaco, partiam o pão de casa em casa, faziam suas refeições com alegria, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, essas pessoas eram bem vistas, talvez até admiradas pelo que faziam. Em Jerusalém, na época, era uma cidade densamente povoada, mas devido à sua localização, não se destacava como um centro comercial e tampouco possuía outras fontes significativas de renda. E como resultado, então, havia muita pobreza entre os seus habitantes. Esses membros da comunidade cristã precisavam de apoio dos demais irmãos na fé. A grande coleta realizada por Paulo anos depois junto às igrejas gentílicas em favor da comunidade de Jerusalém confirma então este cenário. Isso nós encontramos em Romanos 15, versículo 25 a 28. Olhando para um contexto mais amplo, essas comunidades se reuniram, se firmaram depois de Pentecostes, depois que o Espírito Santo veio sobre elas, enchendo-as de graça e da presença de Deus. Mas será que elas não enfrentavam nenhum tipo de problema? Será que todas as vezes que se reuniam só partilhavam coisas boas? Não havia angústia, medo, dificuldades, doenças?
Diante das nossas infinitas diferenças, nós integramos este mesmo corpo. Mas será que nossa vida é um mar de rosas? Será que aqui, como igreja, trazemos apenas alegrias para partilhar? Talvez as dificuldades enfrentadas nos tempos de hoje diferem muito das que eram enfrentadas por aquelas pessoas, ou talvez não. Sabemos que a nossa vida não é um mar de rosa. Cada pessoa tem seus próprios desafios para superar problemas, para solucionar. E quando viemos ao templo, quando vivenciamos a vida comunitária, o que trazemos para partilhar? Somente dificuldades, necessidades ou também alegrias? A verdade é que quando decidimos fazer parte de uma igreja, assumimos a responsabilidade de integrar o mesmo corpo, o corpo de Cristo. E um corpo nem sempre está completamente saudável. Se um membro sofre, todos os outros também sentem essa dor. Isso é o que diz Paulo em 1 Coríntios 12. Sabemos que isso faz sentido. Agora, se um corpo está saudável, todos os outros membros conseguem sentir e nada sofrem. Contudo, esse perfeito funcionamento é quase inimaginável, porque por sermos membros diferentes, em contextos diversos, estamos sempre com alguma dor para superar. Muitas vezes nós buscamos as vivências comunitárias, a participação em grupos, cultos, presencial ou aqui online, PGs, microgrupos, mentoria. Esses espaços nós buscamos para nos ajudar a enfrentar as dificuldades. Nessas ocasiões podemos entender como é bom fazer parte desse corpo. Agora eu convido você a refletir rapidamente sobre a seguinte questão. As necessidades que passamos realmente são necessidades ou são caprichos nossos? Certamente vocês pensaram muitas coisas, ou em algo específico, mas pensaram. Nem tudo que foi pensado tem a ver com o que vivemos aqui. Entretanto, aqui temos espaço para pensar na nossa vida e a partir daqui podermos ser impulsionados a fazer algo que possa solucionar os nossos problemas, nos ajudar a enfrentar as dificuldades. E esse impulso vem do próprio Cristo, pois Ele convida, Ele chama, venha, tudo está preparado. E a partir da comunhão que experimentamos aqui, somos desafiados a testemunhar a graça de Deus para o mundo onde vivemos. Até aqui nós podemos refletir sobre alguns aspectos da nossa vida. Agora retornemos ao texto bíblico. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Outros relatos bíblicos também nos indicam que a igreja ia muito além de um templo físico e pomposo. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Atos 5. A igreja aqui na província da Ásia enviam saudações no Senhor. Também os saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúnem na casa deles. 1 Coríntios 16. Mandem minhas saudações aos nossos irmãos em Laodiceia e também a Ninfa, a igreja que se reúne em sua casa. Colossenses 4. As primeiras igrejas eram reuniões pequenas, normalmente de 5 a 10 pessoas, às vezes até 20. Eram ocasiões para comer, beber e conversar. Não se assemelham aos cultos que temos hoje, se assemelham mais a ceias religiosas, espaços pequenos. A transição para o culto formal, até chegar ao que vivenciamos em nossos dias, só ocorre após o século III. E em Lutero, a compreensão é de que a igreja é a congregação dos santos na qual o evangelho é ensinado corretamente e os sacramentos são administrados corretamente. Já no texto,
em que lemos, nós podemos observar que as pessoas cristãs, elas perseveravam em 4 aspectos. Perseveravam no ensino. Isso não significa apenas conservar a tradição recebida. Eles eram alunos, discípulos e buscavam do conhecimento, buscavam ouvir os ensinamentos, fatos e dizeres de Jesus. A comunidade vive do ouvir e ouve para viver. Segundo aspecto, perseveravam na comunhão. A palavra grega traduzida é koinonia, e não se resume a um sentimento bom ou irmandade entre amigos. Koinonia é comunhão fraterna, é solidária, onde se partilha sentimentos, bens e forma de agir. Terceiro aspecto, elas perseveravam no partir do pão. O ápice da comunhão está no partir do pão. Sim, elas comiam juntas. E isso era feito com alegria e singeleza de coração. O partir do pão fazia parte do ser igreja. O movimento onde partilhavam alimentos que sacia a fome, também partilhavam histórias e o alimento que sacia a alma. O quarto aspecto, elas perseveravam nas orações, em comunhão de oração. Todas as pessoas oravam pela gratidão, por humildade, por simplicidade, também intercediam pelas pessoas. Nesse contexto, os salmos também eram utilizados. E em Pentecostes, todas as pessoas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai. Isso nós lemos em Romanos 8. Então, perseveravam em oração, pois sabiam que podiam se achegar a esse Deus agora diretamente. Assim viviam as primeiras pessoas cristãs. Como nós vivemos isso hoje? Para pensarmos sobre isso, eu trago-lhes uma parábola. E não é uma parábola de Jesus, uma parábola sobre a bateria, a carga. Havia um jovem que usava o seu smartphone para tudo. Conversar com amigos, trabalhar, estudar, ouvir música, tirar fotos, se orientar no caminho e até mesmo para lembrar de beber água. Era como se o aparelho fosse uma extensão da sua própria vida. Mas havia um detalhe. Por mais avançado que fosse o aparelho, a sua bateria não durava para sempre. Chegava uma hora em que o alerta vermelho aparecia, 15% restantes. E ele sabia então que ou ele conectava na tomada ou o aparelho desligava. Certo dia ele se viu andando sem o carregador, longe de casa e sem bateria. O celular desligou. Nada de mapas, nada de chamadas, nada de música. Silêncio. Estava desconectado. Foi nesse momento que ele percebeu algo. Um celular poderoso, com 1000 funções, mas sem bateria. É apenas um peso no bolso. Assim também é a vida de fé. Podemos ser ativos, trabalhar, ajudar as outras pessoas, planejar, correr de um lado para o outro, mas se não recarregarmos a alma, chega uma hora em que ficamos sem energia. A fé esmorece, a esperança se apaga, o amor esfria. A comunidade cristã é como essa tomada de força, é um lugar onde nos conectamos à fonte, onde ouvimos a palavra que anima, onde recebemos o pão da vida, onde somos lembrados que não estamos sozinhos, sozinhas. E assim como hoje temos carregadores portáteis, também podemos carregar uns aos outros em nossos lares, nossas pequenas igrejas domésticas, uma oração em família, uma conversa com sentido, uma leitura da palavra. Tudo isso nos liga novamente a Cristo. Por fim, não é o celular que gera a sua própria energia. Ele depende de uma fonte maior. Nós também não vivemos das nossas próprias forças. Dependemos de Deus. E a boa notícia, tem uma boa notícia, é que a tomada está sempre disponível. A fonte nunca se esgota, o Espírito Santo está sempre pronto a nos renovar. No tempo bíblico, a igreja existia nas casas.
A família era o menor núcleo, comprometido com a tradição cultural, mas especialmente com o cultivo da fé. Nisso nós percebemos que a igreja não se limita ao templo físico, ao espaço sagrado. As pessoas cristãs vivem a fé e devem tornar também os seus ambientes de vida espaços sagrados. No ensino, na comunhão, no partir do pão e na oração. Para expressar tudo isso concretamente, precisamos nos desafiar, conviver com outras pessoas que são parte do corpo de Cristo, visitá-las, ajudá-las de diferentes formas, orar por elas. Assim conseguimos experimentar e testemunhar o grandioso amor de Deus, observando os ensinamentos de Cristo. Desta forma, de casa em casa, a comunidade espalhada pela cidade vive o amor de Cristo. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, nós nos colocamos na Tua presença agradecidos porque a Tua palavra é a nossa fonte de energia. Mas dispomos de muitos outros meios onde Te encontramos também, Senhor. Aqui na comunidade, como corpo reunido em torno do Teu querer, da Tua palavra, mas também nos nossos lares, onde nós temos as nossas pequenas igrejas, onde também ali cultivamos a Tua palavra, a Tua instrução, a oração, o partir do pão. Obrigado, Senhor, porque Tu nos oportuna estes espaços de crescimento, de vivência, de testemunho também, Senhor, do Teu amor neste mundo, através de nós. Isso nós também cremos e pedimos, Senhor, ajuda-nos a viver assim como Teu querer, Senhor. Inspira Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, Senhor, para que possamos seguir guiados, alimentados pelo Teu querer. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu me despeço e quero deixar também com você a bênção de Deus. Que a tua vida, amigo, amiga, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar. E até nos encontrarmos outra vez, que Deus te segure nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.